O relógio da sofisticada mansão marcava quase 19 horas e o pôr do sol tingia as paredes de vidro com tons dourados e vermelhos. Henrique Duarte, um homem de 38 anos, rosto marcado pela rigidez dos anos de sucesso e solidão, olhava pela janela do seu escritório no último andar da empresa que construíra com mãos de ferro. Milionário poderoso, ele havia passado a vida inteira cercado de luxo e mulheres ricas, mas nunca encontrara ninguém que realmente tocasse seu coração. Enquanto Henrique refletia sobre mais um dia de reuniões e decisões, um som simples e comum chegava até ele. O barulho de pratos e talheres no restaurante ao lado do edifício. Ali, entre os clientes apressados, trabalhava Sofia, uma jovem de 27 anos, mãe solteira, que batalhava todos os dias para dar o melhor para seu filho pequeno. Cabelos castanhos presos em um coque prático, olhos castanhos expressando determinação e cansaço, ela se movia com graça e eficiência, servindo mesas com um sorriso gentil, mesmo quando a exaustão ameaçava vencer. Sofia não fazia parte do mundo de Henrique. Ela não frequentava festas luxuosas, não vestia roupas caras, nem tinha títulos ou conexões. Sua vida era feita de trabalho duro, café da manhã apressado e noites mal dormidas. Mas naquele dia, algo mudou. Um cliente, apressado e arrogante, reclamou do atraso no pedido, levantando a voz no meio do restaurante. Sofia, com calma que vinha da experiência, não hesitou. "Senhor, farei questão de corrigir isso agora mesmo", disse ela com firmeza e respeito. Henrique, sentado numa mesa próxima, observava aquela cena com interesse incomum. Algo na postura de Sofia quebrou a muralha de frieza e ceticismo que o envolvia. Mais tarde, enquanto Sofia recolhia as mesas, Henrique se aproximou. "Você tem coragem para encarar o que muitos evitam", disse ele com voz grave, surpreendendo a jovem. Ela ergueu o olhar encontrando aqueles olhos intensos pela primeira vez. "Apenas faço meu trabalho", disse ela com um leve sorriso, não sabendo que aquela conversa mudaria seu destino para sempre. Naquela noite, enquanto a cidade se acendia com luzes douradas, Sofia voltava para seu pequeno apartamento no bairro mais simples da cidade. No caminho, segurava firme a mão do seu filho Lucas, um menino de 5 anos, com um sorriso contagiante e olhos curiosos que iluminavam até os dias mais difíceis. Para Sofia, cada sacrifício valia a pena só para ver aquele brilho no olhar dele. Dentro do modesto lar, com paredes desgastadas pelo tempo, Sofia preparava o jantar com cuidado. O pequeno Lucas ajudava a pôr a mesa, espalhando os pratos com inocência e alegria, sem imaginar a tempestade que a vida da mãe enfrentava todos os dias. Sofia olhava para ele e sentia uma força que nem sabia que tinha. Uma força que a mantinha firme, apesar das noites em claro e dos desafios incessantes. Enquanto isso, Henrique não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela mulher determinada. Na sua mansão luxuosa, cercado por tudo o que o dinheiro podia comprar, sentia um vazio que nada preenchia. Por mais que tivesse tudo, faltava algo, uma conexão verdadeira, um calor humano que quebrasse o gelo que construíra ao redor do seu coração. Na manhã seguinte, ao chegar no restaurante, Sofia percebeu que algo havia mudado. O olhar de Henrique cruzou seu caminho por um instante mais longo, carregado de uma curiosidade silenciosa. Sem saber como, ela sentiu o peso daquele momento, um convite invisível para uma história que começava a ser escrita. Por trás daquele olhar severo, Henrique guardava memórias dolorosas, um casamento que não deu certo, uma traição que deixou cicatrizes profundas e uma promessa feita a si mesmo de nunca mais se entregar de corpo e alma a ninguém. Mas ali, naquela garçonete simples e batalhadora, começava a nascer uma faísca que ameaçava incendiar suas defesas. O desafio era claro: como permitir que seu coração frio e marcado pela dor se abrisse para uma mulher que parecia tão diferente do seu mundo? E mais, como Sofia conseguiria enfrentar as barreiras de um homem acostumado a controlar tudo, inclusive as pessoas ao seu redor? Enquanto o relógio da empresa anunciava o início de mais um dia,
A vida dos dois seguia entrelaçada por pequenos encontros e olhares furtivos, como dois mundos opostos se aproximando em um delicado jogo de coragem, medo e esperança. Os dias seguintes foram uma dança silenciosa entre Henrique e Sofia. Um jogo sutil de olhares e gestos que falavam mais do que palavras poderiam expressar. No escritório, Henrique manteve sua rotina rigorosa, comandando reuniões e decisões com a frieza que todos conheciam. Mas agora, no fundo dos seus olhos, havia algo diferente. Uma curiosidade crescente, um desejo quase proibido. Sofia, por sua vez, continuava seu trabalho no restaurante, sempre focada e dedicada, mas sentia o peso daquele olhar do milionário que a acompanhava de longe. Não era apenas admiração, havia uma mistura de respeito e um toque de vulnerabilidade que a surpreendia. Certa tarde, durante uma tempestade inesperada, Henrique deixou a empresa mais cedo do que o habitual. A chuva caía forte quando ele decidiu entrar no restaurante onde Sofia trabalhava, um lugar que até então parecia tão distante de sua realidade. O barulho dos pingos e o cheiro de comida quente criavam um ambiente acolhedor e diferente do seu mundo de vidro e concreto. Sofia estava sozinha, limpando algumas mesas, quando ouviu a campainha anunciar a entrada de um cliente. Levantou o olhar e encontrou Henrique parado na porta, encharcado pela chuva, o rosto sério, mas os olhos suavizados pelo inesperado gesto. "Não precisava vir até aqui", disse ela, surpresa, tentando esconder a mistura de nervosismo e satisfação. Henrique sorriu levemente, algo raro de se ver. "Você me faz querer sair da minha zona de conforto", respondeu ele, a voz baixa, quase um sussurro. Eles conversaram pouco naquela noite, mas o que não foi dito ficou gravado no silêncio compartilhado. Henrique percebeu que, apesar de sua posição e dinheiro, era na simplicidade de Sofia que encontrava conforto verdadeiro. Enquanto a tempestade lá fora continuava, dentro daquele pequeno restaurante, nascia algo que nenhum dos dois poderia ignorar: uma conexão que desafiava seus mundos tão distintos. Nas semanas que se seguiram, a presença de Henrique no restaurante tornou-se um segredo silencioso entre Sofia e ele. A cada visita, o olhar do milionário buscava algo que não encontrava em seus palácios e escritórios: a autenticidade que só aquela mulher simples parecia oferecer. Sofia, apesar do assédio velado, manteve sua postura firme. Sabia que o mundo de Henrique era distante e complicado demais para uma mulher como ela, mas não podia negar a força que sentia quando ele estava perto. Entre sorrisos contidos e conversas breves, os dois começavam a se aproximar de uma maneira que nenhum dos dois esperava. No entanto, o mundo ao redor não estava tão disposto a aceitar essa aproximação. Na empresa, rumores começaram a circular. Alguns funcionários observavam com desdém, outros com curiosidade, a mudança no comportamento de Henrique. A alta sociedade, acostumada a mulheres de status e riqueza, mal podia imaginar que seu chefe poderoso estivesse interessado em uma garçonete. Certa tarde, durante uma reunião importante, Henrique foi surpreendido por uma visita inesperada. Sua ex-noiva, Helena, uma mulher elegante, determinada e habituada a conseguir tudo o que queria. Seu olhar carregava a mistura de ciúmes e autoridade, deixando claro que não aceitaria facilmente ser esquecida. "Henrique, ainda não entendi por que você insiste em escolher caminhos tão inusitados", disse Helena, com um sorriso frio. Henrique a encarou com firmeza, sentindo pela primeira vez o peso da decisão que precisava tomar. "Minha vida mudou, Helena, e dessa vez não vou abrir mão do que realmente importa", respondeu ele com uma convicção que surpreendeu a todos na sala. Enquanto isso, Sofia continuava sua rotina, sem saber que aquela mulher do passado de Henrique estava prestes a se tornar um obstáculo entre eles. A batalha entre o poder e o coração começava a se desenhar, e ambos precisariam encontrar coragem para enfrentar o que viesse. Na manhã seguinte, Sofia acordou antes do sol nascer. O corpo cansado, mas o coração inquieto. O encontro da noite anterior com Henrique
ainda rodava em sua mente como um filme que ela não queria que acabasse. Ela sabia que aquele homem era diferente de todos que já havia conhecido e que, por mais que tentasse, não conseguiria fugir daquela conexão. Enquanto preparava o café para seu filho Lucas, um menino de 5 anos, cheio de vida e alegria, ela prometeu a si mesma que não deixaria o medo dominar. A vida a havia tornado forte demais para desistir agora. Lucas merecia uma mãe corajosa, que enfrentasse os desafios sem vacilar. Na empresa Albuquerque Corp, Henrique sentia a pressão aumentar a cada dia. Helena não desistia fácil e usava todos os seus recursos para tentar reconquistá-lo e, ao mesmo tempo, minar a confiança que ele depositava em Sofia. Ela não era apenas uma ex-noiva, era uma mulher com poder, influência e um passado que Henrique não conseguia apagar. No entanto, algo dentro dele já havia mudado. O calor que sentira ao lado de Sofia, o sorriso simples dela, a força que emanava em cada gesto, tudo isso começava a dissolver a rigidez que o cercava havia anos. Durante uma reunião tensa com os diretores da empresa, Henrique tomou uma decisão inesperada. Em meio a estratégias frias e cálculos financeiros, ele anunciou que precisava de um tempo para reorganizar suas prioridades, deixando claro que a busca pelo sucesso financeiro não seria mais sua única meta. Enquanto isso, Sofia, sem saber dos conflitos que aconteciam nos bastidores, continuava sua rotina no restaurante, determinada a construir uma vida digna para seu filho. Mal sabia ela que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Na manhã seguinte, Sofia acordou antes do sol nascer. O corpo cansado, mas o coração inquieto. O encontro da noite anterior com Henrique ainda rodava em sua mente como um filme que ela não queria que acabasse. Ela sabia que aquele homem era diferente de todos que já havia conhecido e que, por mais que tentasse, não conseguiria fugir daquela conexão. Enquanto preparava o café para seu filho Lucas, um menino de 5 anos, cheio de vida e alegria, ela prometeu a si mesma que não deixaria o medo dominar. A vida a havia tornado forte demais para desistir agora. Lucas merecia uma mãe corajosa, que enfrentasse os desafios sem vacilar. Na empresa Albuquerque Corp, Henrique sentia a pressão aumentar a cada dia. Helena não desistia fácil e usava todos os seus recursos para tentar reconquistá-lo e, ao mesmo tempo, minar a confiança que ele depositava em Sofia. Ela não era apenas uma ex-noiva, era uma mulher com poder, influência e um passado que Henrique não conseguia apagar. No entanto, algo dentro dele já havia mudado. O calor que sentira ao lado de Sofia, o sorriso simples dela, a força que emanava em cada gesto, tudo isso começava a dissolver a rigidez que o cercava havia anos. Durante uma reunião tensa com os diretores da empresa, Henrique tomou uma decisão inesperada. Em meio a estratégias frias e cálculos financeiros, ele anunciou que precisava de um tempo para reorganizar suas prioridades, deixando claro que a busca pelo sucesso financeiro não seria mais sua única meta. Enquanto isso, Sofia, sem saber dos conflitos que aconteciam nos bastidores, continuava sua rotina no restaurante, determinada a construir uma vida digna para seu filho. Mal sabia ela que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. A partir daquele encontro, Henrique começou a frequentar o restaurante com mais frequência. Não só para ver Sofia, mas para estar perto de Lucas, aquele garoto que já ganhara um espaço inesperado em seu coração. Cada sorriso de Lucas fazia com que Henrique se sentisse menos sozinho, menos preso àquele mundo de formalidades e obrigações sufocantes. Sofia, por sua vez, tentava manter a rotina, mas não podia negar que algo em sua vida havia mudado profundamente. A sensação de ser vista e valorizada por alguém como Henrique, que sempre parecia tão distante, despertava nela uma confiança que nunca antes havia experimentado. Apesar das tentativas de Helena para atrapalhar, Henrique estava decidido a seguir seu coração. Começava a entender que o amor verdadeiro não se mede pelo status, pela aparência ou pelo dinheiro, mas pela conexão sincera entre pessoas que se respeitam e se apoiam. No entanto,
Essa decisão não seria fácil. A alta sociedade, com seus olhares julgadores e fofocas afiadas, não estava pronta para aceitar que Henrique, o CEO poderoso, pudesse escolher uma mulher simples, uma mãe solteira, como companheira. Enquanto Henrique enfrentava os julgamentos e intrigas, Sofia lutava contra a insegurança de não se sentir à altura daquele mundo sofisticado. Ela sabia que, para conquistar Henrique por completo, teria que provar que sua força vinha de seu coração e de sua coragem para enfrentar a vida. Em uma noite especialmente difícil, quando as críticas e o medo ameaçavam vencê-la, Sofia recebeu uma mensagem inesperada de Henrique. "Não importa o que digam, você é a única que me faz sentir vivo. Não vou desistir de nós." Essas palavras foram como um bálsamo para Sofia, que encontrou nelas a força para continuar lutando pelo amor que estava nascendo. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Sofia. Ela tentava se equilibrar entre os dois mundos que agora coexistiam em sua vida. O modesto apartamento onde criava Lucas com tanto amor e o universo sofisticado e implacável da alta sociedade que Henrique habitava. Cada passo que dava parecia ser observado, analisado e, muitas vezes, julgado. No restaurante, os colegas percebiam a mudança. Alguns a admiravam, outros cochichavam às suas costas, desconfiados de como aquela jovem mãe solteira havia conquistado o interesse do chefe milionário mais temido da cidade. Sofia, contudo, preferia focar naquilo que realmente importava: seu filho e a possibilidade de uma vida melhor. Henrique, por sua vez, enfrentava batalhas internas e externas. A pressão para se conformar às expectativas da elite era imensa, e Helena não poupava esforços para semear dúvidas e inseguranças em seu caminho. Mas ele estava determinado a proteger o que sentia, mesmo que isso significasse romper com tudo que conhecia. Em uma tarde chuvosa, Henrique convidou Sofia para um jantar reservado em um restaurante elegante, longe dos olhos curiosos. Ali, em meio a luzes suaves e uma atmosfera acolhedora, ele abriu seu coração como nunca antes. "Sofia", começou ele, segurando a mão dela com firmeza, "eu sei que nossos mundos são diferentes, mas algo em você me mostrou que o que realmente importa é o que sentimos, não o que os outros pensam. Quero tentar construir algo verdadeiro ao seu lado." Sofia sentiu as lágrimas se formarem nos olhos, não por tristeza, mas por esperança e emoção. Pela primeira vez, sentia-se reconhecida e valorizada não apenas como mãe ou funcionária, mas como mulher. O desafio estava lançado, e ambos sabiam que o caminho seria difícil. Mas naquele momento, nenhum dos dois queria desistir. O amor, aquele sentimento simples e poderoso, começava a traçar uma nova história para eles. Os dias que seguiram ao jantar foram marcados por uma nova intensidade na relação entre Henrique e Sofia. As conversas tornaram-se mais profundas, as trocas de olhares mais carregadas de significado. Era como se, finalmente, ambos tivessem encontrado uma companhia capaz de preencher os vazios que carregavam. No entanto, a vida raramente oferece caminhos retos para quem deseja seguir o coração. A pressão do mundo exterior, com suas regras rígidas e preconceitos, continuava a rondar os passos de Sofia e Henrique. Na empresa, os rumores se espalhavam rapidamente. O CEO milionário envolvido com uma mulher considerada fora de seu círculo social. Helena, sentindo que sua influência diminuía, intensificou suas investidas. Não apenas para reconquistar Henrique, mas para preservar o que ela acreditava ser seu direito. Sua presença tornou-se uma sombra constante, ameaçando a frágil paz que começava a se formar. Por sua vez, Sofia sentia o peso de olhares julgadores e palavras não ditas. Muitas vezes o medo de não estar à altura quase a fez recuar, mas a lembrança do sorriso de Lucas e a força que Henrique demonstrava ao seu lado a mantinham firme. Um dia, após uma reunião exaustiva, Henrique surpreendeu Sofia com um convite inesperado. "Vamos dar um tempo longe daqui", disse ele, com um brilho nos olhos que mostrava a determinação de quem queria proteger o que construíam.
Eles partiram para um fim de semana em uma casa isolada no campo, longe da cidade e das pressões. Ali, cercados pela natureza e pelo silêncio acolhedor, puderam pela primeira vez em muito tempo ser apenas eles mesmos. As conversas fluíram, os risos surgiram e as barreiras começaram a cair. Henrique compartilhou histórias de sua infância, suas dúvidas e medos, enquanto Sofia revelou seus sonhos e desafios. Foi nesse espaço de sinceridade que nasceu uma confiança ainda maior entre os dois. Mas mesmo naquele refúgio, o passado e o futuro não deixavam de espreitar. Eles sabiam que, ao voltarem para a realidade, enfrentariam batalhas que testariam seu amor e sua coragem. No retorno à cidade, Henrique e Sofia sentiram o peso da realidade mais forte do que nunca. A notícia sobre o fim de semana no campo rapidamente virou motivo de especulação entre os funcionários da Albuquerque Corp e a alta sociedade. Murmúrios, olhares curiosos e até mesmo algumas críticas começaram a surgir, criando um clima tenso em volta do casal. Helena, por sua vez, aproveitou cada oportunidade para lançar dúvidas sobre a seriedade da relação. Em uma reunião da diretoria, ela insinuou que o envolvimento de Henrique com Sofia poderia prejudicar a imagem da empresa, levantando suspeitas e instigando divisões. Mas Henrique, pela primeira vez, mostrou-se inabalável. Defendeu Sofia com firmeza, deixando claro que seu coração não estava mais à venda para jogos de poder e status. Sua postura surpreendeu até os membros mais céticos da diretoria, que viram ali um novo homem, disposto a lutar pelo que realmente importava. Sofia, apesar da pressão, continuava firme e dedicada. No restaurante, recebia olhares mistos, de admiração e inveja, mas encontrava força nas palavras de Henrique e no sorriso contagiante de Lucas, que já começava a criar laços com o homem que estava mudando suas vidas. Uma noite, após um longo dia, Henrique surpreendeu Sofia com um presente inesperado. Um anel simples, porém elegante, símbolo de um compromisso que ia além das palavras. "Isso não é só um anel", disse ele segurando a mão dela. "É a promessa de que, juntos, podemos superar qualquer coisa." Sofia sentiu o coração acelerar. Aquele gesto era mais do que uma joia. Era o reconhecimento de um amor que desafiava todas as expectativas. Porém, eles sabiam que a verdadeira prova ainda estava por vir. O passado, com suas sombras, e o futuro incerto exigiriam deles uma força que até então desconheciam. Nos dias que se seguiram, Henrique e Sofia começaram a planejar um futuro juntos, apesar das dificuldades que se apresentavam. O anel simbolizava mais do que uma promessa. Era um pacto silencioso de resistência contra as pressões externas e os preconceitos que insistiam em os separar. Sofia, agora mais confiante, tomou a decisão de apresentar Lucas a Henrique de maneira oficial, um momento que sabia ser crucial para a consolidação daquele relacionamento que crescia contra todas as probabilidades. Em uma tarde ensolarada, Henrique chegou ao apartamento modesto de Sofia, o lugar que até então, para ele, representava um universo distante. Ao entrar, foi recebido pelo sorriso aberto e sincero de Lucas, que correu para os braços dele sem nenhuma hesitação. A cena tocou profundamente Henrique. Naquele momento, ele percebeu que não se tratava apenas de um relacionamento entre adultos, mas de uma nova família, pronta para se formar com amor e respeito. Enquanto Sofia observava a interação entre o homem que amava e seu filho, sentiu uma paz que há muito não experimentava. Era a certeza de que, apesar dos obstáculos, aquela era a vida que queria, simples, real, cheia de significado. Mas as batalhas ainda não tinham terminado. Helena, sentindo-se cada vez mais ameaçada, começava a arquitetar planos para desestabilizar Henrique, utilizando seus contatos na mídia para criar escândalos e duvidar da integridade de Sofia. Ao mesmo tempo, no escritório da Albuquerque Corp, alguns membros da diretoria mostravam resistência à mudança, temendo perder o controle e a influência que sempre tiveram sobre Henrique. Em meio a estas tempestades, Henrique e Sofia precisariam de toda a coragem e união possível para proteger aquilo que tinham construído. A pressão sobre Henrique aumentava a cada dia.
As tentativas de Helena de sabotar seu relacionamento com Sofia ganhavam força, especialmente com a ajuda de jornalistas inescrupulosos e aliados dentro da empresa. Reportagens falsas começaram a circular, questionando a vida pessoal de Henrique e insinuando que sua relação com a assistente poderia ser uma farsa para benefício próprio. No entanto, Henrique não recuava. Em vez disso, adotava uma postura firme e transparente, convocando uma coletiva de imprensa para esclarecer os fatos e defender Sofia, que agora era mais do que uma assistente. Era sua companheira, sua escolha. Sofia, mesmo sentindo o piso dos olhares e comentários maldosos, encontrou no apoio de Henrique e na força de seu filho Lucas a motivação para seguir em frente. Eles decidiram que nada e ninguém os afastaria do caminho que estavam traçando juntos. A coletiva foi um momento decisivo. Henrique falou com sinceridade sobre seu amor por Sofia, sua admiração pela mulher corajosa que enfrentava a vida de cabeça erguida e sua determinação em construir um futuro sólido ao lado dela. As palavras do milionário tocaram o coração de muitos e silenciaram os críticos mais ferrenhos, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, no interior do escritório, alianças começaram a se formar entre aqueles que acreditavam na mudança e na força do amor que Henrique e Sofia representavam. Aos poucos, a Albuquerque Corp começava a se transformar, refletindo a coragem de seu líder em enfrentar preconceitos e tradições ultrapassadas. Apesar dos desafios, Henrique e Sofia sabiam que aquela era apenas a primeira batalha de muitas. Juntos, porém, estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. O tempo começou a agir a favor de Henrique e Sofia. Aos poucos, a imagem da jovem assistente começou a ganhar respeito, não apenas entre os funcionários da empresa, mas também na alta sociedade que antes a olhava com desdém. Sua determinação, inteligência e gentileza conquistavam corações e mentes, provando que sua simplicidade era sua maior força. Henrique, por sua vez, mostrou-se um líder diferente. A coragem de enfrentar preconceitos e lutar pelo amor verdadeiro o transformou, tornando-o mais humano e acessível. Ele inspirava sua equipe a olhar além das aparências e valorizar o que realmente importava. Lucas, agora com um sorriso mais constante, sentia-se amado e protegido. A presença de Henrique em sua vida era um presente inesperado, capaz de preencher as lacunas deixadas pelas dificuldades do passado. Sofia via no olhar do filho a esperança de um futuro melhor para todos. Mas, mesmo com as vitórias, a luta ainda não havia acabado. Helena não desistia fácil e tramava silenciosamente um plano que poderia colocar tudo a perder. Suas ações, dessa vez, envolveriam não apenas Henrique, mas também pessoas próximas a ele, ameaçando a estabilidade que o casal começava a construir. Em meio a essa tempestade, Henrique e Sofia fortaleceram seus laços, conscientes de que o amor verdadeiro exige coragem, sacrifícios e, acima de tudo, união. O que estava por vir, contudo, ultrapassaria tudo que já tinham enfrentado até então. A trama de Helena começou a se desenrolar de forma sorrateira. Ela sabia que para atingir Henrique, precisava atingir aquilo que lhe mais prezava, sua reputação e seu círculo íntimo. Assim, iniciou uma série de investigações e intrigas que visavam expor Sofia a situações embaraçosas e comprometedoras, contando com a ajuda de aliados disfarçados dentro da empresa. Henrique, apesar da confiança que depositava em Sofia, não podia evitar uma pontada de preocupação. Em uma noite tensa, ao telefone com um dos seus contatos, recebeu a notícia de que rumores e falsas acusações estavam sendo espalhados por toda a cidade, colocando em risco tudo o que tinham construído. Mas Sofia não estava sozinha. Com o apoio incondicional de Henrique e a força de sua própria determinação, decidiu enfrentar a situação de frente. Em vez de se esconder, escolheu expor a verdade, abrir seu coração e mostrar quem realmente era, sem medo dos julgamentos. Em uma reunião interna da empresa, ela falou com sinceridade sobre sua história, seus desafios como mãe solteira
e o amor que sentia por Henrique. Suas palavras emocionaram muitos e começaram a dissipar as dúvidas que pairavam no ar. Henrique observava, orgulhoso e emocionado. Pela primeira vez, a força de Sofia não era apenas para protegê-la, mas para unir ainda mais a equipe e os que acreditavam naquele amor verdadeiro. Helena, percebendo que seu plano não surtira o efeito desejado, começou a pensar em medidas ainda mais drásticas. Mas Henrique e Sofia estavam prontos para qualquer batalha. A reação de Sofia durante a reunião reverberou pela empresa. Muitos colegas, que antes mantinham distância ou julgavam silenciosamente, passaram a enxergá-la sob uma nova luz, como uma mulher corajosa e íntegra, capaz de enfrentar qualquer adversidade sem se curvar. Henrique, por sua vez, sentia-se mais unido do que nunca àquela mulher que enfrentava o mundo ao seu lado. Sua frieza habitual havia sido substituída por um olhar mais humano. Um homem que, enfim, reconhecia a importância do amor e da vulnerabilidade. Porém, a sombra de Helena continuava a pairar. Ela não desistiria tão facilmente. Em um movimento audacioso, convocou uma reunião secreta com aliados influentes, planejando lançar um ataque público contra Sofia, usando informações distorcidas e maliciosas. Enquanto isso, Henrique intensificava sua proteção à família que começava a formar. Trouxe Lucas para mais perto, envolvendo-o cada vez mais em sua rotina, mostrando que aquele laço ia além de qualquer barreira social. Sofia, mesmo exausta, não perdia a esperança. Ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando, mas estava preparada para lutar por aquele amor que já transformava sua vida. Em um encontro íntimo, Henrique segurou as mãos de Sofia e disse: "Não importa o que venha, estamos juntos nisso. Eu nunca vou deixar você e Lucas sozinhos." E assim, com o coração cheio de coragem e amor, eles seguiram firmes, prontos para enfrentar o que o destino lhes reservasse. Os dias seguintes trouxeram uma calma momentânea, uma trégua que permitiu que Henrique, Sofia e Lucas respirassem um pouco. A rotina, antes caótica, começava a se organizar, e pequenos momentos de felicidade surgiam em meio às dificuldades. Henrique decidiu que era hora de dar um passo importante. Apresentou Sofia oficialmente para sua família. Um momento que sabia ser delicado, mas necessário para consolidar seu relacionamento. No elegante salão da mansão Albuquerque, Sofia entrou com o coração acelerado. Cada olhar era um julgamento silencioso, e as expectativas da família pesada como um manto invisível sobre seus ombros. Mas Sofia permaneceu firme, respondendo com educação e sinceridade às perguntas feitas, mostrando que sua vida, embora simples, era digna e repleta de amor. Henrique, ao seu lado, demonstrava orgulho e admiração, deixando claro para todos que aquela mulher era a parte essencial de sua vida e de seu futuro. Lucas, encantado com um ambiente novo, encantava a todos com seu sorriso espontâneo e sua sinceridade infantil, conquistando até mesmo os familiares mais resistentes. Apesar de alguns comentários discretos e olhares enviesados, a reunião foi um passo importante para derrubar barreiras e construir pontes entre dois mundos tão diferentes. Ao final do encontro, Sofia e Henrique saíram de mãos dadas com a certeza de que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos, fortalecidos pelo amor e pela união. Nos dias seguintes à apresentação oficial, Sofia começou a perceber pequenas mudanças ao seu redor. Alguns familiares de Henrique, que antes demonstravam reservas, passaram a se aproximar com gestos gentis e conversas mais abertas. Era um sinal de que o muro da desconfiança começava a ser derrubado. No escritório da Albuquerque Corp, a atmosfera também mudava. A influência de Sofia começava a ser sentida não apenas como assistente, mas como uma mulher que inspirava respeito pela sua força e autenticidade.
Henrique observava com satisfação essa transformação, sabendo que seu apoio era fundamental. Entretanto, Helena, que não desistia de seu plano, tentava de todas as formas minar a reputação de Sofia, espalhando boatos e tentando envolver antigos parceiros de negócios de Henrique em falsas acusações para causar desgaste emocional. Em uma noite tensa, Henrique recebeu uma ligação urgente informando sobre uma possível investigação envolvendo a empresa, que poderia afetar diretamente sua imagem pública. A notícia trouxe um novo desafio, colocando o casal sob pressão. Sofia, apesar do medo, permaneceu ao lado de Henrique, oferecendo apoio e ideias para enfrentar a crise. Juntos, elaboraram uma estratégia para proteger a empresa e provar a inocência de Henrique, mostrando que, mesmo nas adversidades, estavam unidos. A batalha que se aproximava não seria apenas pelo amor, mas também pela justiça e pela verdade. E eles estavam dispostos a lutar até o fim. A notícia da investigação caiu como uma bomba silenciosa sobre Henrique e Sofia. A mídia, ávida por sensacionalismo, começou a especular sobre possíveis irregularidades na gestão da Albuquerque Corp, relacionando o nome de Henrique a escândalos financeiros. O que antes era um ambiente de trabalho estável, transformou-se em um campo minado de dúvidas e acusações. Apesar do turbilhão, Henrique manteve a calma externa, mesmo que por dentro a pressão fosse imensa. Ele sabia que qualquer gesto de fraqueza poderia ser usado contra ele. Sofia, por sua vez, assumiu um papel ativo, consultando advogados e reunindo documentos para provar a inocência do parceiro e da empresa. A solidariedade dos funcionários mais próximos começou a aparecer. Muitos, tocados pela história do casal e pela luta contra as injustiças, se uniram para mostrar apoio e resistência às falsas acusações. Era uma pequena luz no meio da tempestade. Enquanto isso, Helena, confiante na fragilidade do momento, planejava seu ataque final, esperando que a pressão externa quebrasse Henrique e Sofia. Porém, a determinação do casal parecia inabalável. Em uma reunião decisiva, Henrique e Sofia apresentaram provas contundentes que desmentiam todas as acusações. O ambiente, antes carregado de desconfiança, começou a se transformar em esperança. A verdade começava a prevalecer, mesmo que o caminho para a recuperação ainda fosse longo. A luta por justiça reforçava o laço entre eles, tornando o amor uma força ainda mais poderosa. Com as provas apresentadas, o cenário começou a mudar lentamente. Os veículos de comunicação mais sérios começaram a publicar retratações e matérias que explicavam a inocência de Henrique e da Albuquerque Corp. A reputação do empresário, antes abalada, começava a se restaurar. Sofia sentia o peso da batalha diminuir, mas sabia que o desgaste havia sido grande. Ela, Henrique e Lucas aproveitaram um momento raro de paz para reforçar os laços familiares. Passeios no parque, jantares simples e risadas compartilhadas tornavam um futuro mais promissor. No escritório, o ambiente voltou a ser mais leve, com os funcionários recuperando a confiança no líder e na empresa. Henrique, transformado pelas experiências, mostrava-se mais acessível e preocupado não só com os resultados, mas também com o bem-estar da equipe. Helena, vendo seu plano desmoronar, começou a perder o espaço que antes dominava. Seu poder dentro da empresa e na vida de Henrique enfraquecia a cada dia. Mas, apesar de tudo, Henrique e Sofia sabiam que a verdadeira vitória não estava apenas na superação das dificuldades, mas na construção de uma vida baseada na sinceridade, no amor e no respeito. Eles estavam prontos para começar um novo capítulo juntos, com a certeza de que, juntos, poderiam vencer qualquer desafio. O sol da manhã iluminava a mansão Albuquerque de forma suave, como se celebrasse um novo começo. Henrique, Sofia e Lucas compartilhavam um café da manhã tranquilo, algo que antes parecia distante em meio a tantas tempestades.
Henrique olhou para Sofia com um sorriso sincero, refletindo sobre toda a jornada que os trouxe até ali. Era a prova de que o amor verdadeiro tem o poder de transformar vidas, derrubar preconceitos e curar feridas antigas. Sofia, com o olhar brilhante e cheio de esperança, sentia-se finalmente em paz. Aquele ambiente que antes parecia tão hostil, agora era o lar onde ela e Lucas poderiam construir uma história de felicidade e realização. Lucas, animado, falava sobre seus planos para o futuro, enquanto Henrique e Sofia trocavam olhares cúmplices, conscientes do valor daqueles momentos simples. E assim, entre desafios superados e sonhos realizados, a família Albuquerque seguia adiante, com a certeza de que juntos nada seria impossível. A história deles, marcada por coragem, amor e superação, inspiraria muitos a nunca desistirem. Mesmo quando tudo parecer perdido,